Quantas vezes na vida nos deparamos com situações que parecem intransponíveis, muralhas altas que bloqueiam nosso caminho e nos deixam sem saída aparente, como se o impossível fosse o único destino possível para nossos sonhos e necessidades mais urgentes. Mas é exatamente nesses momentos de desespero e dúvida que a fé em Deus se revela como a chave para derrubar essas barreiras invisíveis e visíveis que nos cercam, transformando o que o mundo chama de impossível em realidade palpável e imediata através da oração sincera e confiante que clama ao Todo-Poderoso por intervenção divina. Porque Ele é o Deus que move montanhas e abre mares, o mesmo que ontem operou milagres e hoje continua agindo com poder inabalável em favor daqueles que o buscam de todo o coração, convidando-nos a mergulhar nessa jornada espiritual onde a oração não é apenas palavras soltas ao vento, mas uma declaração de guerra contra as forças que tentam nos paralisar, quebrando correntes de limitação e abrindo portas que nenhum esforço humano conseguiria forçar. E é com esse espírito de vitória antecipada que iniciamos este devocional, dedicado a orar pelas causas impossíveis, onde você será guiado a clamar por resultados que podem surgir ainda hoje, mudando o curso da sua história para sempre. Pois quando elevamos nossa voz ao céu com fé inabalável, o impossível começa a ceder lugar ao milagre que Deus já preparou para nós. E essa oração que faremos juntos não é um ritual vazio, mas um encontro vivo com o Criador que ouve, responde a agir de formas que superam nossa compreensão limitada, preparando nosso coração para receber as bênçãos que fluem diretamente do trono da graça, onde nenhuma barreira resiste ao seu comando soberano. E ao longo deste tempo juntos, vamos explorar como a Bíblia nos ensina a enfrentar o impossível, não com medo ou resignação, mas com a certeza de que Deus é especialista em reverter situações desesperadoras, como fez com Abraão, que aos 90 anos viu o nascimento de um filho prometido apesar de toda a lógica humana dizer o contrário, ou com a viúva que multiplicou o azeite em vasos vazios para pagar dívidas que ameaçavam sua família, mostrando que o impossível é apenas uma oportunidade para Deus demonstrar seu poder ilimitado e amor incondicional por seus filhos. E assim como esses heróis da fé enfrentaram seus gigantes e saíram vitoriosos, você também pode hoje posicionar-se em oração para quebrar as barreiras que impedem sua prosperidade, saúde, relacionamentos ou qualquer área da vida que pareça estagnada, porque a oração para causas impossíveis ativa o sobrenatural, convidando o Espírito Santo a operar de imediato, trazendo paz ao coração atribulado e soluções que surgem como raios de luz em meio à escuridão mais densa. E é importante lembrar que essa oração não depende de nossa força ou merecimento, mas da graça abundante de Deus que se derrama sobre os humildes que se aproximam dele com mãos vazias e corações cheios de expectativa, esperando não por respostas demoradas, mas por resultados imediatos que glorifiquem seu nome e fortaleçam nossa fé para batalhas futuras. E ao nos aprofundarmos nessa verdade espiritual, percebemos que as barreiras do impossível muitas vezes são construídas por nossas próprias dúvidas e medos, alimentadas pelas circunstâncias ao nosso redor que gritam fracasso e derrota. Mas quando escolhemos orar com persistência e convicção, essas muralhas começam a rachar e cair uma a uma, como aconteceu com Josué e o povo de Israel ao rodearem Jericó em obediência silenciosa, até que as trombetas soassem e as paredes desabassem completamente, ensinando-nos que a vitória vem, não pela força das armas ou estratégias humanas, mas pela obediência à voz de Deus que nos guia passo a passo rumo ao milagre. E nesse devocional vamos nos inspirar nesses relatos bíblicos para construir nossa própria oração, clamando por quebra de barreiras em áreas específicas da vida,
desde problemas financeiros que parecem insolúveis até curas físicas, que os médicos declararam impossíveis, passando por restaurações de casamentos desfeitos e oportunidades profissionais que surgem do nada. Tudo isso porque Deus não é limitado pelo tempo ou pelas probabilidades. Ele age no agora, trazendo resultados que nos deixam boquiabertos e cheios de gratidão eterna. E ao orarmos juntos, sentiremos uma unção especial descendo sobre nós, dissolvendo as correntes que nos prendem e liberando um fluxo de bênçãos que transborda para todos ao nosso redor, transformando não só a nossa realidade pessoal, mas também impactando famílias e comunidades inteiras com o testemunho vivo do poder de Deus em ação. Pois quando uma barreira cai pela oração, ela se torna um monumento à fidelidade divina, que inspira outros a buscarem o mesmo socorro celestial, e é com essa visão de esperança renovada que prosseguimos, convidando você a fechar os olhos, aquietar o coração e se juntar a mim nessa oração poderosa que visa quebrar as barreiras do impossível, com resultados que podem se manifestar de forma imediata e surpreendente, porque o Deus que servimos é o mesmo que ressuscitou Lázaro, após 4 dias na sepultura, provando que nem a morte é barreira para seu amor redentor. E assim como ele chamou Lázaro para fora do túmulo, ele chama você hoje para fora das prisões do impossível, para uma vida de liberdade e abundância em seu nome, fé, preparando-nos para clamar com autoridade espiritual contra toda oposição que se levanta contra nós, declarando vitória sobre doenças crônicas que resistem a tratamentos, dívidas que acumulam juros impagáveis, relacionamentos tóxicos que sugam nossa energia vital e sonhos adiados que parecem esquecidos no tempo, mas que Deus revive com um sopro de vida fresca e renovadora. E nessa jornada de fé, aprendemos que a oração não é um pedido tímido, mas uma declaração bold de confiança no Pai que move céus e terra, por seus filhos amados, trazendo alívio imediato às almas cansadas e respostas concretas às petições urgentes. E ao nos entregarmos completamente a Ele nessa oração, experimentamos uma paz que transcende o entendimento humano, uma certeza interior de que as barreiras estão sendo quebradas mesmo enquanto falamos, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, alinhando nossas palavras com a vontade perfeita de Deus para nossas vidas. E é nesse alinhamento divino que os milagres florescem, transformando o deserto em jardim fértil e o vale de ossos secos em exército vivo, como profetizou Ezequiel em visão profética, inspirando-nos a profetizar sobre nossas próprias situações impossíveis, chamando à existência o que não existe e vendo o poder de Deus se manifestar de maneiras extraordinárias e imprevisíveis, pois Ele deleite-se em surpreender seus filhos com bondades que excedem nossas expectativas mais ousadas, e assim, com um coração cheio de fé e gratidão antecipada, nos preparamos para levar nossa voz em oração unida, clamando pela quebra de todas as barreiras que nos impedem de viver a plenitude que Deus planejou para nós desde a fundação do mundo. Porque em seu reino, o impossível simplesmente não existe, e os resultados imediatos é marca de sua intervenção amorosa e poderosa em nossas vidas cotidianas, convidando-nos a testemunhar e compartilhar essas vitórias para a glória do seu santo nome, continuando nessa corrente de fé e esperança que nos une através da oração pelas causas impossíveis. Vamos aprofundar nossa reflexão sobre como Deus opera no realm do sobrenatural para derrubar obstáculos que parecem inabaláveis, recordando o exemplo de Gideão, com apenas 300 homens armados de trombetas e cântaros, derrotou um exército vasto, como gafanhotos, em uma noite de confusão divina,
mostrando que quando confiamos em Deus para quebrar barreiras, Ele usa o pouco que temos para realizar o grandioso que planejou. E assim como Gideão duvidou inicialmente de sua capacidade, muitos de nós nos sentimos pequenos diante dos gigantes que enfrentamos, sejam eles desempregos prolongados que esgotam nossas reservas, ou diagnósticos médicos que roubam nossa alegria de viver. Mas é precisamente aí que a oração entra, como arma poderosa, invocando o fogo do céu para consumir as limitações e abrir caminhos, onde antes só havia espinhos e pedras, trazendo resultados imediatos que nos fazem exclamar em admiração pela sabedoria e timing perfeito de Deus. E nessa oração que estamos construindo juntos, vamos incluir petições específicas por aquelas áreas da vida onde o impossível grita mais alto, como curas para enfermidades raras que desafiam a ciência moderna, reconciliações familiares, após anos de mágoas acumuladas, ou prosperidade financeira que surge de fontes inesperadas, para quitar dívidas antigas e prover o necessário com sobra, porque Deus não é avarento. Em suas bênçãos, Ele derrama abundantemente sobre aqueles que o buscam com persistência e humildade, e ao orarmos com fervor, sentimos as correntes se rompendo, as portas se escancarando, e o impossível se curvando, à vontade soberana do Altíssimo, que transforma lágrimas em risos, e noites escuras em amanheceres radiantes, inspirados pela história de Ana, que após anos de esterilidade e zombaria, clamou ao Senhor no templo, e recebeu Samuel, como fruto de sua oração desesperada, provando que nenhuma barreira de infertilidade ou desonra existe ao clamor de um coração quebrantado diante de Deus. E da mesma forma, convidamos você a clamar por suas próprias barreiras, sejam elas emocionais como depressão, que sufoca o espírito, ou profissionais como promoções negadas, repetidamente, apesar de dedicação incansável, porque a oração para causas impossíveis ativa o milagre que espera apenas nossa voz para se manifestar, trazendo alívio imediato e mudanças visíveis que fortalecem nossa fé e nos impulsionam a continuar orando por outros que enfrentam lutas semelhantes, criando uma rede de intercessão que multiplica os testemunhos de vitória e glorifica o nome de Jesus em toda a terra. E nesse devocional enfatizamos que a chave para resultados imediatos está na fé sem vacilações, como ensina Tiago em sua epístola, onde diz que o que pede deve crer sem duvidar, pois o duvidoso é como onda do mar levada pelo vento, mas quando oramos com convicção absoluta, as barreiras caem como dominó, liberando um fluxo de bênçãos que transborda para além de nossas expectativas. E vamos agora expandir nossa oração para cobrir proteções espirituais contra forças malignas que erguem muralhas de opressão, amando pelo sangue de Jesus, para cobrir nossas vidas e dissipar toda a escuridão que tenta nos envolver, porque em seu nome há poder para quebrar maldições geracionais, vícios que escravizam e medos que paralisam, trazendo liberdade instantânea e paz duradoura ao coração que se rende completamente. E ao nos unirmos nessa súplica coletiva, experimentamos uma unidade espiritual que amplifica o poder da oração, tornando o impossível não só possível, mas inevitável sob o olhar amoroso de Deus, que deleite em responder aos seus filhos com generosidade extravagante. E é com essa certeza que prosseguimos, convidando o Espírito Santo a encher nossos lábios com palavras de autoridade para declarar a queda de toda barreira que se opõe ao plano divino para nós, sejam elas barreiras de injustiça social que impedem o progresso, ou de solidão que isola porque Deus é o grande equalizador que levanta os caídos e restaura os quebrados, com toques de graça que mudam tudo em um instante.
preparando-nos para vivenciar os resultados imediatos que fluem de uma oração alinhada com Sua palavra eterna e imutável. E antes de continuarmos mergulhando mais fundo nessa jornada de fé, quero pausar um pouquinho para falar diretamente com você que está aí do outro lado da tela, sentindo talvez um aperto no peito por causa de alguma barreira que parece insuperável na sua vida. Saiba que você não está sozinho nisso. Eu me sinto tão conectado com sua história, quanto se estivéssemos conversando cara a cara em um café acolhedor, e é por isso que te convido de coração a se juntar à nossa família aqui no canal Vozes em Adoração, inscrevendo-se agora mesmo, para que possamos caminhar juntos nessas orações que transformam vidas. E nos comentários me conte um pedacinho do que está passando no seu coração hoje. Qual barreira você quer ver cair? Porque ler suas palavras me faz sentir que estamos orando um pelo outro de verdade, criando laços que vão além do virtual e nos fortalecem mutuamente avançando nessa corrente de oração que visa quebrar as barreiras do impossível com resultados que surgem como respostas divinas, imediatas. Vamos nos aprofundar nas promessas bíblicas que servem como âncora para nossa fé inabalável, recordando como o profeta Isaías proclamou que Deus faria caminhos no deserto e rios no ermo para seu povo, ilustrando que nenhuma aridez ou vazio pode resistir ao seu toque restaurador. E assim como ele cumpriu isso na jornada dos israelitas, ele cumpre hoje em nossas vidas, ao remover obstáculos que bloqueiam nosso progresso espiritual e material, seja em carreiras estagnadas como a de um engenheiro que busca inovação em projetos paralisados, ou em saúdes debilitadas por condições crônicas que desafiam remédios convencionais, porque a oração clama pelo sobrenatural que transcende limitações humanas, invocando curas que os especialistas consideram improváveis e promoções que surgem de decisões inesperadas. Tudo isso para que possamos testemunhar o poder de Deus em ação e compartilhar com outros o quão fiel Ele é em responder aos que o buscam com diligência. E nessa reflexão pastoral, enfatizamos que as barreiras do impossível frequentemente se disfarçam de realidades inescapáveis, como relacionamentos rompidos por traições profundas ou finanças apertadas por perdas inesperadas em investimentos. Mas quando elevamos nossa voz em oração confiante, Deus envia anjos para guerrear em nosso favor, dissolvendo amarguras acumuladas e multiplicando recursos de maneiras milagrosas, trazendo reconciliações que pareciam utópicas e provisões que chegam exatamente no momento de maior necessidade, inspirados pela parábola do filho pródigo que, após desperdiçar tudo, encontrou braços abertos do pai ao retornar, ensinando-nos que nenhuma distância ou erro passado é barreira para o amor redentor de Deus, que restaura com alegria e festa. E ao incorporarmos essa verdade em nossa oração diária, sentimos uma unção fresca descendo sobre nós, empoderando-nos a declarar vitória sobre medos paralisantes que impedem passos ousados ou dúvidas que minam nossa confiança em promessas divinas, porque o Espírito Santo nos lembra constantemente que com Deus todas as coisas são possíveis, como Jesus já afirmou aos discípulos ao curar o menino endemoniado, que os médicos da época não puderam ajudar, provando que barreiras espirituais caem ao som de sua voz autoritária. E vamos agora expandir nossa súplica para incluir petições por sonhos adiados que parecem sepultados no tempo, como abrir um negócio próprio em meio a crises econômicas, ou encontrar um companheiro de vida após anos de solidão,
clamando por resultados imediatos, que manifestem ideias criativas e conexões divinas, que aceleram o processo, porque Deus não atrasa suas bênçãos por capricho, mas as libera no timing perfeito para nosso bem maior. E nessa jornada de fé, aprendemos a persistir na oração, mesmo quando as respostas demoram um pouco mais, sabendo que cada clamor acumula poder no céu até transbordar em milagres visíveis, transformando o impossível em testemunho vivo de sua glória. E ao nos unirmos nessa intercessão, criamos uma atmosfera espiritual carregada de expectativa, onde barreiras de injustiça, como discriminações no trabalho ou perseguições por crenças, se dissolvem sob a luz da justiça divina, trazendo vindicações que silenciam acusadores e elevam os humilhados. Tudo isso porque Deus é o defensor dos oprimidos, que ouve o clamor dos seus e age com equidade perfeita, inspirando-nos a orar, não só por nós mesmos, mas por comunidades inteiras que enfrentam barreiras coletivas, como pobreza endêmica ou violência urbana, pedindo por intervenções que tragam paz e prosperidade onde antes só havia caos e desespero. E é com esse coração compassivo que continuamos nossa oração, clamando pela quebra de muralhas emocionais que isolam almas feridas, curando traumas de infância que ecoam na adulto, ou ansiedades que roubam o sono noturno, porque o Consolador prometido por Jesus vem para bindar feridas e restaurar a alegria roubada, trazendo resultados imediatos de paz interior, que transcendem circunstâncias externas, preparando-nos para viver uma vida abundante em meio a um mundo cheio de desafios. E nessa profundidade espiritual percebemos que a oração para causas impossíveis não é um ato isolado, mas um estilo de vida que nos mantém conectados ao Pai Celestial, que deleite em surpreender-nos com respostas que excedem nossas petições mais ousadas, fortalecendo nossa fé para orações futuras e nos tornando canais de bênção para aqueles ao nosso redor que ainda duvidam do poder divino. Prosseguindo nessa fluxo contínuo de oração e reflexão, que nos leva a quebrar as barreiras do impossível através da fé ativa e confiante, vamos nos inspirar no exemplo de Pedro, que ao andar sobre as águas em direção a Jesus, enfrentou a barreira do medo e da física natural, mas ao clamar por socorro imediato, foi salvo da afundação, ensinando-nos que mesmo quando vacilamos em meio às tormentas da vida, uma oração sincera traz resgate divino, instantâneo, e assim como Pedro foi puxado para cima pela mão do Mestre, Deus estende sua mão para nos erguer de poços profundos de desânimo ou falhas pessoais que parecem irreparáveis, seja em carreiras como a de um professor que luta contra burocracias educacionais, ou em saúdes mentais abaladas por estresses acumulados, porque a oração invoca o milagre que redefine realidade, trazendo clareza mental, que oportunidades renovadas, que surgem como portas abertas pelo vento do Espírito. E nessa narrativa bíblica e pastoral, destacamos que as barreiras do impossível muitas vezes surgem disfarçadas de impossibilidades lógicas, como infertilidades diagnosticadas por especialistas ou divórcios que deixam cicatrizes nas zonas profundas. Mas quando persistimos em oração com gratidão antecipada, Deus opera curas que confundem a medicina e reconciliações que restauram lares desfeitos, inspirados pela mulher cananeia, que com humildade persistente clamou pela cura de sua filha e obteve resposta imediata, apesar de barreiras culturais e religiosas, provando que a fé move o coração de Jesus a agir além de fronteiras humanas. E ao incorporarmos
essa lição em nossa súplica. Clamamos por resultados que manifestem prosperidade, meio à escassez, como multiplicações financeiras que pagam contas pendentes ou inspirações criativas que revitalizam negócios falidos, porque Deus é o provedor que transforma o pouco em muito, como fez com os 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares. E vamos expandir nossa oração para cobrir proteções contra ataques espirituais que erguem muralhas de confusão e dúvida, declarando o sangue de Cristo como escudo invencível que repele todo mal e libera paz sobrenatural, trazendo clareza em decisões cruciais e força para superar vícios que escravizam a alma. Tudo isso com resultados imediatos que nos enchem de alegria e testemunho vivo. E nessa jornada emocional aprendemos que persistir na oração mesmo perante o silêncio aparente constrói resiliência espiritual, preparando-nos para o momento em que as barreiras caem de forma espetacular, como as prisões que se abriram para Paulo e Silas, após louvores na madrugada, inspirando-nos a louvar em meio às lutas, para ativar milagres coletivos que beneficiam não só nós, mas todos ao nosso redor. E ao nos unirmos nessa intercessão profunda, criamos uma sinfonia de clamores que ecoa no céu, quebrando barreiras de isolamento social, como amizades rompidas por mal-entendidos ou comunidades divididas por preconceitos, pedindo por uniões divinas que promovam harmonia e cooperação. Porque Deus é o reconciliador que une o que foi separado, trazendo curas emocionais que florescem em relacionamentos saudáveis e produtivos, e é com esse espírito de unidade que continuamos orando por sonhos pessoais que parecem distantes, como viagens longamente adiadas por falta de recursos, ou conquistas acadêmicas bloqueadas por falhas passadas, clamando por intervenções que acelerem processos e forneçam as ferramentas necessárias para o sucesso, pois o Pai Celestial deleite em ver seus filhos prosperarem em todas as, fortalecendo nossa confiança para orar por causas maiores, como paz em regiões conflituosas ou justiça para os marginalizados, sabendo que cada oração contribui para o reino de Deus na terra. E nessa profundidade de engajamento espiritual, percebemos que a oração para o impossível nos transforma interiormente, moldando-nos à imagem de Cristo, que enfrentou a maior barreira da morte e venceu para nossa salvação eterna, convidando-nos a viver com ousadia a expectativa diária de milagres que glorificam seu nome, culminando essa poderosa jornada de oração que nos capacita a quebrar as barreiras do impossível com resultados imediatos e transformadores. Vamos nos ancorar na promessa de que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, como Paulo escreveu aos Efésios, inspirando-nos a orar com ousadia por situações que desafiam toda lógica humana, seja em profissões como a de um artista que busca reconhecimento em meio a mercados saturados, ou em curas para dependências químicas que destroem vidas há décadas, porque a oração libera o sobrenatural que retifica destinos, trazendo libertações que os terapeutas admiram e sucessos que surgem de inspirações divinas, repentinas. E nessa reflexão final e emocional, reafirmamos que as barreiras caem não por nosso mérito, mas pela graça abundante de um Deus que nos ama incondicionalmente, transformando fracassos em trampolins para vitórias maiores, como aconteceu com José, que após prisões injustas, ascendeu a governador do Egito para salvar nações, ensinando-nos que nenhuma traição ou atraso
é final quando confiamos no plano divino e, ao encerrarmos nossa súplica coletiva, clamamos por uma efusão do Espírito Santo que encha nossos corações de fé, quebrando barreiras de descrença interna que nos impedem de receber as bênçãos preparadas, trazendo convicção imediata e paz que guarda nossas mentes em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho onde não há obstáculos intransponíveis, a verdade que dissipa mentiras do inimigo e a vida que pulsa em meio à morte aparente. E vamos agora unir nossas vozes em uma oração abrangente que cobre todas as áreas, pedindo pela quebra de muralhas financeiras que bloqueiam a abundância, emocionais que isolam o coração, físicas que limitam o corpo e espirituais que ofuscam a visão eterna, declarando que em nome de Jesus, toda cadeia se rompe, toda porta se abre e todo milagre se manifesta ainda hoje, para a glória de Deus Pai. E ao finalizarmos esse tempo sagrado juntos, sentimos uma gratidão profunda por cada palavra trocada e cada clamor elevado, sabendo que o impossível já começou a se curvar à vontade soberana do Altíssimo em nossas vidas. E agora, com um carinho ainda maior no coração por você que acompanhou até aqui, sentindo talvez as barreiras tremendo ao som dessa oração, quero te abraçar virtualmente e te convidar de forma tão sincera e gentil a se inscrever no canal Vozes em Adoração, porque você faz parte dessa família de oradores que se apoiam mutuamente na fé. E nos comentários, abra seu coração para contar sua própria história de luta contra o impossível ou sugerir temas que toquem sua alma para futuros devocionais, pois cada palavra sua é como um tesouro que nos une mais e nos inspira a continuar essa missão de espalhar esperança e milagres através da oração.